Hoje iremos refletir sobre uma família que cometeu diversos erros. Entretanto, espero que através dos erros dessa família possamos aprender para não cometermos os mesmos erros. A Bíblia não é um livro parcial. Ela mostra os acertos e os erros do povo de Deus. A Bíblia não se preocupa em fazer de seus heróis da fé super-homens, isto é, transformá-los em homens perfeitos. A família de Isaac e Rebeca, cujos filhos eram Esaú e Jacó, é uma dessas famílias que não servem de modelo para nós. O episódio que vamos relatar serve de alerta para todos nós. Devemos cuidar quando o amor por nossos filhos se sobrepõe à vontade de Deus. Gostaria de convidar você a ler Gênesis 27, do verso 1 ao 4. Aparentemente não havia nada de errado neste propósito. Esaú era o filho mais velho e por herança tinha o direito de ser o primeiro a receber a bênção. Isaac, porém, estava se esquecendo que Deus havia profetizado que o filho mais velho serviria o filho mais novo. 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Essa foi a palavra profética que Isaac havia recebido, conforme podemos ver em Gênesis, capítulo 25, verso 23. Isaac também não estava considerando que Esaú havia desprezado o seu direito de primogenitura. Esse direito foi vendido a Jacó por um prato de lentilhas, conforme Gênesis 25, verso 34. Isaac amava Esaú, porque saboreava da sua caça. E Rebeca amava a Jacó, conforme podemos ver em Gênesis, capítulo 25, verso 28. Esaú buscava a bênção material e não se preocupava com a bênção espiritual. O amor de Isaac ao seu filho Esaú era tanto que veio a cegar o entendimento da fé, ou mesmo levá-lo a deixar de lado a palavra de Deus. Devemos cuidar quando, na vontade de fazer o que é certo, aplicamos o ditado: os fins justificam o meio. Eu quero convidar você a ler Gênesis, capítulo 27, do verso 5 ao 17. Rebeca tinha uma consciência histórica de que a bênção deveria ser de Jacó e não de Esaú, conforme Deus havia falado ou profetizado. Contudo, os meios não justificam o fim. O desejo de Rebeca em ver a profecia de Deus cumprida não justifica sua atitude em mandar que seu filho amado mentisse e enganasse ao pai, e dessa forma, escusa obter-se a promessa de Deus. Rebeca ela era parcial, assim como Isaac no amor pelo filho. Isaac amava mais a Esaú, Rebeca amava mais a Jacó. Sua atitude demonstrou que ela não confiou em Deus, não confiou que Ele era capaz de fazer cumprir o que Ele prometera. Por isso ela tentou dar um jeitinho, uma ajudazinha a Deus. Quantas vezes não procuramos dar um jeitinho para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas? Precisamos descansar em Deus quando dele recebemos uma palavra. Aquele que conhece a Deus sabe que pode confiar,
porque Ele é plenamente capaz de conduzir a nossa história. Precisamos descansar. E Rebeca, ela usa da fraude e ela induz seu filho ao erro. A pergunta que poderíamos fazer é: o que poderia ter feito Rebeca? Com medo que Isaac abençoasse a Esaú e não a Jacó, conforme a palavra profética que ela havia recebido. Ela poderia ter lembrado Isaac das promessas de Deus e levá-lo a tomar a atitude certa, levá-lo a uma reflexão antes que ele abençoasse a Esaú. Podemos perceber que Rebeca e Isaac não tinham um relacionamento muito ajustado. Faltava diálogo entre eles para tomarem decisões referentes aos filhos. Cada um amava um filho mais do que o outro e procurava defender o filho amado e não o projeto de Deus para a família. Como é o seu diálogo com seu cônjuge? Vocês conversam a respeito dos filhos sem parcialidade? Rebeca poderia ter lembrado Isaac de que o próprio Esaú vendera sua primogenitura a Jacó. Poderia ter mostrado a Isaac que Esaú não era digno de receber esta bênção, uma vez que já havia desprezado-a e também porque já havia tomado mulheres estrangeiras como esposa, conforme podemos ver em Gênesis capítulo 26, verso 34 e 35. Eu gostaria de chamar a sua atenção com relação à obediência. Lembre-se, devemos obedecer às autoridades humanas que foram constituídas sobre nós. A Bíblia diz que devemos honrar nossos pais, obedecê-los. Entretanto, não podemos obedecer nenhuma autoridade quando esta está lhe pedindo algo que vai contra a vontade de Deus. Eu quero te convidar a ler Gênesis capítulo 27, do verso 18 ao 29. Neste texto percebemos que a mentira é rapidamente obedecida por Jacó e o temor a Deus é rapidamente deixado de lado. Um abismo chama outro abismo. Jacó começa a se atolar na mentira a partir do momento que aceitou o que a mãe lhe havia pedido. Quando perguntado por seu pai como achou a caça tão depressa, ele responde: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. E ele usa ainda o nome de Deus em vão. Quando confrontado por Isaac: és meu filho, Esaú mesmo? Ele respondeu: eu sou. A atitude de Jacó em ouvir sua mãe demonstra que ele não estava crendo que Deus era capaz de cumprir com as promessas referente à sua vida. E por isso aceita a proposta de obter a bênção através do engano e da fraude, dando um jeitinho. Jacó obedeceu a sua mãe, mas desobedeceu a Deus. Não podemos praticar algo que seja legal, mas imoral. Não podemos obedecer às leis humanas quando estas desrespeitam as leis divinas. Ser submisso às autoridades humanas não significa deixarmos de ser responsáveis pela verdade diante de Deus. Não significa deixarmos de lado a prática da justiça em nome de uma submissão desumana. Gostaria de lembrar do texto de Atos, capítulo 4, versos 17 e 19. Neste contexto, Pedro e João são ordenados pelas autoridades judaicas a não mais falarem sobre Jesus. A resposta de Pedro e João é clara: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos, antes a vós outros do que a Deus. Veja
Veja as tragédias que sobrevieram a esta família. Esta é a lei da semeadura. Isaac e Rebeca tiveram que mandar o filho mais moço embora, para que Esaú não o matasse, conforme Gênesis 27, 42 a 44. Esaú passou a odiar seu irmão. Gênesis 27, verso 41. Jacó foi enganado mais tarde por Labão, assim como ele enganou a seu irmão e a seu pai. Gênesis capítulo 29, verso 15 ao 30. E Rebeca morreu sem ver a transformação que Deus fizera na vida de Jacó, seu filho amado. Eu gostaria de destacar 6 lições que devemos aprender através desta família. Primeiro, um casal não pode viver sem comunicação. Às vezes nós temos dificuldade em compartilhar certos assuntos com o nosso cônjuge, mas é necessário aprendermos a dialogar sobre todas as coisas que se referem à família. O casal deve ter respeito um pelo outro e resolver os seus problemas através do diálogo e não através de meios fraudulentos. Segunda lição: o casal não deve envolver os filhos para resolver os seus problemas de desavenças. Muitos casais cometem este erro, transmitindo sua raiva a respeito de seu cônjuge aos filhos. E esse tipo de atitude pode gerar no coração do filho raiva pelo pai ou pela mãe. Terceiro, os pais não podem amar mais um filho do que o outro. Os pais devem devotar aos filhos o mesmo amor e carinho. A parcialidade ela é prejudicial e produz distúrbios de todas as ordens. Distúrbios que são levados por muitos anos. Quando agimos assim, abrimos portas para que eles tenham inveja um do outro, e esta inveja pode se tornar em ódio. Na verdade, podemos sentir mais prazer em um filho, por ele nos tratar com mais honra que os demais. Mas não podemos amá-lo mais, pois dessa forma corremos o risco de agirmos de forma partidária e não sendo justos em nossos julgamentos. Quarta lição: os pais não podem amar mais aos filhos do que a Deus. Nossos filhos não podem se tornar obstáculos para o nosso relacionamento com Deus. Não podemos priorizar nossos filhos em relação a Deus. A vontade de Deus tem que estar acima de tudo em nossas vidas, conforme podemos ver em 1 Samuel, capítulo 2, verso 12, 17, 22, 29 a 30, onde Eli amou mais os filhos do que a Deus. Quinta lição: devemos ensinar aos nossos filhos sobre Deus e sua vontade para nós, conforme podemos ver em Deuteronômio, capítulo 6, versos 6 e 7. Nossa família deve estar debaixo da vontade de Deus, e todos os membros da família devem estar conscientes disso. Devemos crer que o que Deus promete, Ele cumpre. Não precisamos dar uma mãozinha para Deus. Devemos apenas crer que Ele é fiel para cumprir sua palavra. O erro de Isaac e Rebeca foi não ter ensinado aos filhos a vontade de Deus com relação à família. Se Esaú tivesse sido ensinado a amar a Jacó e a Deus em primeiro lugar, com certeza não se oporia ao projeto de Deus. O mesmo serve a Jacó, pois se esse tivesse sido ensinado a temer a Deus, não ousaria mentir a seu pai nem a seu irmão. Ambos deveriam ter sido ensinados a temerem a Deus e crerem em suas promessas. Sexta lição:
aquilo que nós semeamos na nossa família, iremos ceifar. Se semearmos mentira, colheremos a mentira, e através dela poderá vir ainda ódio, inveja. Se semearmos em nosso lar amor parcial, colheremos desunião da família. Eu quero encerrar oferecendo a vocês que estão me ouvindo um teste para saberem o que vocês pensam de suas famílias. Primeira pergunta, eu lanço aos pais. Vocês gostariam que as famílias dos seus filhos fossem iguais à sua? A segunda pergunta eu lanço agora a vocês, filhos. Vocês gostariam que as suas famílias fossem iguais à família dos seus pais? Nunca se esqueça que Deus, apesar dos nossos erros e fracassos, nos dá oportunidades de colocar as nossas famílias para o seu serviço e para a sua glória. Da família de Isaac e Jacó veio a nascer o Salvador da humanidade. Deus te abençoe.